Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou Rodrigo Mendonça Marques e aqui daremos prosseguimento ao estudo da Lei 8.212 a respeito da Seguridade Social, agora sobre o capítulo 3, que se refere à contribuição do segurado. É um capítulo não é lá muito complexo, mas ele é muito sensível, ele é muito comprido e com certeza vai cair muito na nossa prova. Portanto, é daqueles capítulos que merecem ainda mais atenção do que os outros, tá certo? Vamos lá então, capítulo 3 da contribuição do segurado, seção 1. Da contribuição dos seguradores dos segurados empregado doméstico e trabalhador avulso. Perceba que agora temos três subseções, né? O empregado, o trabalhador avulso, e também o empregado doméstico, que não entra como empregado, também não entra como trabalhador avulso. Já é aí o primeiro detalhe a ser observado. Continuando, artigo 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada mediante aplicação da correspondente alíquota sobre seu salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto lá do artigo 28, que a gente vai ver ainda, de acordo com a seguinte tabela. Vamos prestar atenção. Veja bem, se o salário de contribuição é de até R$ 249,80, aí a alíquota é em 8%. De R$ 249,81 até R$ 416,33, a alíquota vai em 9%. E a partir disso, de R$ 416,34 até R$ 832,66, que é o teto, a alíquota vai até 11%, tá? Essa alíquota já está em vigor desde 95, como você pode ver aí também. Eu creio que a CESP ela vai trabalhar da seguinte maneira: ela vai pegar lá o salário de contribuição de um empregado doméstico, tá lá em R$ 250, e a alíquota vai ser de 8%, né? Não, a alíquota é de 9%, porque R$ 250 não é R$ 249,80. Essa parte é mais uma daquelas partes que a gente tem mais decorar, associar, uma palavra mais bonita, né? Associar os valores à respectiva porcentagem da alíquota do que propriamente interpretar, tá bom? Continuando aqui, aí dois subparágrafos. Primeiro, os valores do salário de contribuição serão reajustados a partir dessa data de entrada em vigor dessa lei, na mesma época em que os mesmos índices que os de reajustamento dos benefícios da prestação continuada da Previdência Social, que é uma redação lá da época, certo? Também uma redação da época, do mesmo dia, inclusive o disposto nesse artigo, aplique-se também aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas, tá bom? Hoje parece um pouco estranho pra gente que é mais novo, né? Separar a contribuição de pessoas que trabalham em microempresas ou em multinacionais. Quem tem que contribuir da mesma maneira, certo? Mas na época havia essa confusão, havia essa divisão, e esse disposto ele deixou bem claro a equidade nessa situação, tá bom? Vamos para a seção 2, que é da contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo. Vamos lá? Artigo 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Perceba que agora falamos sobre a alíquota de contribuição e tanto o contribuinte individual quanto aquele facultativo, que é aquele que ainda não trabalha ou aquele que está desempregado, mas ainda o contribui, ele vai ser de 20% sobre o respectivo salário de contribuição, certo? Aí mais um número para associar, né? 20% quando se refere à alíquota de contribuição dos segurados, tá bom? Vamos lá, o parágrafo primeiro. Os valores do salário de contribuição serão reajustados a partir da data de entrada em vigor dessa lei, na mesma época em que os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Aqui mais uma vez, né, uma redação da época que depois foi renumerado, garantindo o reajuste do valor, tá bom? O segundo parágrafo, no caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota da contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de, vamos ver,
de 11% no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso 2, que é trabalho por conta própria, sem relação de trabalho com a empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na linha B do inciso 2 desse parágrafo. Vamos lá, vamos dar uma pausa aqui e explicar o que está acontecendo. Quando você resolve abrir mão do direito de aposentadoria por tempo de contribuição, como por exemplo você resolve se aposentar por idade, aí essa alíquota será menor. Então é 11% no caso que acabamos de ler aqui, certo? Do contribuinte individual e do segurado facultativo, e de 5%, aqui como diz o inciso 2, vamos lá. A. No caso do microempreendedor individual de que trata a lei complementar tal, ou seja, né, o que a gente chama hoje de pequeno empresário. B. Do segurado facultativo sem renda própria que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda, ou seja, donas de casa ou homens do lar de baixa renda que cuidam da casa, tá bom? O importante aqui é associar ao microempreendedor individual e ao segurado facultativo do lar que caso eles abram mão de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota deles de contribuição sobre o incidente e sobre o limite mínimo mensal do salário, né, de contribuição vai ser de 5%, tá bom? Vamos prosseguir aqui ao terceiro parágrafo. O segurado que tenha contribuído na forma do segundo parágrafo desse artigo que a gente acabou de ler e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o artigo 94 tal, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% acrescido dos juros monetários que trata o artigo tal. Aqui ele está dizendo que o segurado que ele tenha contribuído individualmente e ele quer contar esse tempo de contribuição correspondente para fins de aposentadoria por tempo de contribuição mesmo, né, ou como diz aqui, da contagem recíproca do tempo de contribuição, ele vai ter que complementar essa renda ao limite mínimo mensal que a gente vai ver do salário de contribuição, tá bom? Para chegar naquela diferença dos 20%, inclusive acrescentando, né, os juros monetários. Resumo de conversa aqui, né? Se você quiser se aposentar bem, né, se aposentar por tempo de contribuição, você vai ter que pagar a diferença, tá bom? É isso que a gente tem que ter associado. E o parágrafo 4º, considera-se de baixa renda para os fins do disposto na linha B, do inciso 2º do segundo parágrafo desse artigo, a família inscrita no cadastro único para programas sociais do governo federal, o CadÚnico, cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos. Ou seja, para a família ser considerada de baixa renda, ela tem que estar inscrita nesse cadastro, que a gente acabou de ler, e a renda mensal é de até 2 salários mínimos, ou seja, ela tem que preencher esses dois requisitos. Se bem que para ela estar cadastrada, ela precisa ter essa renda. Então, uma coisa está associada à outra, tá bom? Isso é uma redação mais nova já do governo do PT e se refere-se aos programas sociais do mesmo, tá bom? E aqui o último parágrafo de hoje, mas muito importante também, porque também é um assunto muito recente. Parágrafo 5º. A contribuição complementar a que se refere o artigo 3º que a gente acabou de ler será exigida a qualquer tempo. A qualquer tempo. Ela não é exigida somente quando é requerida a aposentadoria. Ela é exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. Ou seja, se a CESP te questionar sobre isso, você já sabe que essa contribuição complementar ela pode sim ser exigida pela Previdência a qualquer tempo, tá bom? Vamos encerrar o vídeo de hoje. Na aula que vem falaremos sobre o capítulo 4, que é sobre a respeito da contribuição da empresa, e também o capítulo 5, que é da contribuição do empregador doméstico, tá bom? E com isso a gente vai complementando o nosso conhecimento lá do começo do curso, que nos explanava por cima quais que eram os recursos da Previdência Social, tá bom? Forte abraço, força, fique à vontade para comentários, sugestões, correções aqui nos comentários do YouTube ou nos meus contatos na descrição do vídeo, tá ok? Tchau, tchau.